Boa noite, amigos. Estamos aqui de volta. Estejam todos bem-vindos. Boa noite aos que estão presentes hoje aqui ao vivo conosco. Robertinha, boa noite, querida. Que todos nós possamos aproveitar, né, a noite de hoje para o estudo do livro Há 2000 anos. Boa noite àqueles que vão nos assistir mais tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, independente do dia e da hora que vão assistir, sejam todos bem-vindos, e vamos hoje tomar o início do livro Há 2000 anos. Para iniciar, então, vamos começar com uma página. Vânia, Mara, Mônica, sejam bem-vindas, queridas, um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos, então, ao livro Fonte Viva, se alguém quiser ir acompanhando a leitura, né, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Separei aqui uma mensagem 123, intitulada Viver em Paz. Vivei em paz, palavras de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Emmanuel comenta as palavras de Paulo. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam, irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. A semente lançada à cova escura chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se a árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilie sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Boa noite, Mariazã, Fabiana, sejam bem-vindas, queridas, também. Então, vamos, nesse momento, nos elevar nosso pensamento em prece. Amado Mestre Jesus, Divino Senhor, que nos guia, Espíritos benfeitores do Lar Espírita Servos de Maria, que tão bondosamente coordenam seus trabalhos, o anjo guardião de cada um de nós aqui presentes. Estamos aqui mais uma vez, nos propondo, Senhor, a nos dedicar ao estudo, a buscar nas histórias trazidas por Emmanuel o exemplo para que possamos trazer para o nosso dia a dia,
para o nosso desenvolvimento moral. Ajuda-nos, Senhor, a ampliar o nosso pensamento, para que possamos compreender as lições e tirar delas o maior e melhor proveito. Abençoe nossos lares, para que possamos nele obter as doces vibrações de amor necessárias para que juntos possamos, distantes fisicamente, mas próximos em pensamento, próximos em desejo de aprender, possamos vibrar no mesmo tom. E ser conosco, Senhor. Abençoe a todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, queridas, estamos aqui mais uma vez e hoje vamos finalmente entrar realmente na história. Mas antes eu queria fazer uma correçãozinha no dia que, na terça-feira passada, quando fiz a introdução, ao contar a história de Chico Xavier, né, que ele relatou não foi nesse trecho, foi quando eu trouxe as encarnações de Emmanuel. Eu comentei que Emmanuel esteve sempre à frente do trabalho, junto ao Francisco Cândido Xavier, se afastando única e exclusivamente, num curto período de tempo, quando houve a Segunda Grande Guerra Mundial, em que ele foi colher almas amigas que estavam desencarnando na Europa. E eu comentei que ele foi ao encontro de Saulo e Paulo de Tarso. Não, ele foi ao encontro de Estevão e Paulo de Tarso. Então, foi um engano meu na hora aqui que eu falei. Então, corrigindo, tá? Para que a gente não fique com as informações erradas. Mas vamos lá. Então, não sei se todos têm o livro, né? Ou se estão acompanhando somente na escuta. E vamos trazer as dúvidas. Com certeza, se tiver alguma dúvida que eu possa responder, responderei com certeza. Se eu não souber, me comprometo a buscar a resposta para trazer na semana seguinte. Não precisa ser perguntas, podem ser opiniões, comentários, estejam todos à vontade para interromper, para que a gente possa trazer uma dinâmica a esse estudo, né? E então vamos à primeira parte, capítulo 1, intitulado Dois Amigos. Então, aqui nós teremos será trazido para nós a presença já de alguns personagens que vão nos acompanhar, e, é claro, começando com o nosso querido senador, que é o personagem principal desta obra. E diz assim: os últimos clarões da tarde haviam caído sobre o casario romano. As águas do Tibre, né, como nós falamos na introdução do rio Tibre, ladeando o Aventino, que é uma das 7 colunas, de onde está Roma, não é? Deixavam retratados os derradeiros reflexos do crepúsculo, enquanto nas ruas estreitas passavam liteiras apressadas, sustidas por escravos musculosos e lépidos. Então, já temos aí a primeira imagem do movimento, né, da rua, do local, com seus escravos, as liteiras, aquele trabalho de esforço mesmo, né, de força para carregar as liteiras. Nuvens pesadas amontoavam-se na atmosfera, anunciando aguaceiros próximos, e as últimas janelas das residências particulares e coletivas fechavam-se com estrépito, né, com barulhos, né, ao sopro forte dos primeiros ventos da noite. Entre as construções elegantes e sóbrias, então estamos aqui num bairro realmente, né, das residências, das mansões romanas, né,
Entre as construções elegantes e sóbrias que exibiam mármores preciosos no sopé da colina, um edifício havia que reclamava a atenção do forasteiro pela singularidade das suas colunas severas e majestosas. Uma vista de olhos ao seu exterior indicava a posição do proprietário, dado o aspecto caprichoso e imponente. Era de fato a residência do senador Públio Lentulus Cornelius, homem ainda moço, que, à maneira da época, exercia no Senado funções legislativas e judiciais, de acordo com os direitos que lhe competiam como descendente da antiga família de senadores e cônsules da República. Como nós trouxemos, né, na introdução, a explicação de como eles eram. Ninguém era eleito senador, nem cônsul, isso tudo vinha da linhagem familiar, era passado, né? Então, daí que trazia tanto orgulho, né, para essa linhagem. Então, ele era dessa família de senadores e cônsules da República. O império fundado com Augusto havia limitado os poderes senatoriais, cujos detentores já não exerciam nenhuma influência direta nos assuntos privativos do governo imperial, mas mantivera a hereditariedade dos títulos e dignidade das famílias patrícias. Patrícias eram como eram chamados, né, as pessoas desse nível social, estabelecendo as mais nítidas linhas de separação das classes na hierarquia social. Então, tínhamos as famílias patrícias e a plebe. Agora vem uma descrição que nos situa no tempo e no espaço, né? Eram 19 horas de um dia de maio de 31 da nossa era. Então, era primavera, essa época na Itália, né? Em Roma é primavera. O ano 31 da nossa era. Então, nós já tínhamos quem entre nós? Já atuando, né? Trazendo os ensinamentos, a sua palavra. 31, já há um ano que estávamos com Jesus. Né? Públio Lentulus, em companhia de seu amigo Flamínio Severus. Este é o primeiro personagem que surge como esse grande amigo. Né? Ele vai seguir nessa obra, aparecendo, se não presente, muito comentado, sempre lembrado. Repetindo, Públio Lentulus, em companhia do seu amigo Flamínio Severus, reclinado no triclínio, aqui eu trouxe a imagem para a gente entender bem como era nessa época, né? O que se trata triclínio. Vamos aí. Eles ficavam inclinados, se servindo à mesa, né? Todos juntos. Toda residência tinha essa sala de jantar, né? Então, se reuniam nesta forma, né? Para se alimentarem, para conversarem, para trocar ideias. Reclinado no triclínio, terminava o jantar, enquanto Lívia, a esposa de Públio Severus, né, expedia ordens domésticas a uma jovem escrava etrusca. O povo etrusco viveu na Etrúria, são nomes difíceis de falar, Etrúria, que hoje, ao norte, né, do Tibre, e onde hoje temos lá a Toscana, a famosa Toscana, né, dos vinhedos, aquele lugar lindo. Então, de onde vinha essa escrava. O anfitrião, Públio Lentulus, era um homem relativamente jovem, aparentando menos de 30 anos, não obstante seu perfil orgulhoso e austero. Bem, ele já, na introdução, na carta que ele escreve, ele já se define, né, como orgulhoso, e nós vamos ver isso mesmo. Ele, em tempo algum, ele tenta disfarçar isso, pelo contrário. Então, é uma característica de Públio, apesar de jovem,
mas já como senador, trazendo esse lado do perfil dele de orgulho e austeridade. Aliado à túnica de ampla barra púrpura, essa barra púrpura, ela identificava, né? Identificava o cargo, né? A posição, desculpa, a posição de quem usava essa túnica. Então, aliado à túnica de ampla barra púrpura, que impunha certo respeito a quantos se lhe aproximavam, contrastando com o amigo, que, revestindo a mesma indumentária de senador, deixava entrever idade madura, iluminada de cãs precoces, de cabelos brancos, em penhor de bondade e experiência da vida. Então, era um homem sereno, com penhores de bondade, adquiridos pela experiência, né? Então, era um pouco mais velho que Públio, que imaginamos, então, devesse ter seus 27, 28 anos. Continua a narrativa. Deixando a jovem senhora entregue aos cuidados domésticos, ambos se dirigiam ao peristilo. Já mais uma coisa nova, né, para nós sabermos o que é o peristilo. Né? Eram características das mansões romanas. Era esse pátio rodeado com essas colunas. Essas colunas identificam tratar-se de um peristilo, é um pátio rodeado de colunas. Então, deixando a jovem senhora entregue aos cuidados domésticos, ambos se dirigiram a um lugar semelhante a esse, mostrado aqui, por buscarem um pouco de oxigênio da noite cálida, embora o aspecto ameaçador do firmamento pronunciasse chuva iminente. Não sei se vocês estão se lembrando, né, da narrativa de Chico Xavier, que eu comentei, né? Então, é bem a cena inicial dos homens, dos dois amigos inclinados, né, no triclínio, o tempo mudando para uma chuva, uma tempestade, a chuva era iminente, né, comendo com as mãos. Então, nós voltamos aqui bem para aquele ambiente que Chico nos trouxe. Deixa eu tirar aqui essa imagem. Muito bem. A verdade, meu caro Públio, exclamava Flamínio pensativo, é que te consomes a olhos vistos. Então, tivemos aqui o Flamínio, o amigo, já observando o semblante de Públio, né? Trata-se de uma situação que precisa modificar-se sem perda de tempo. Já recorreste a todos os facultativos no caso da tua filhinha? Então, temos aí uma preocupação com a filhinha de Públio. Né? Infelizmente, retorquia o Patrício com amargura, já lancei mão de todos os recursos ao nosso alcance. Ainda nestes últimos dias, minha pobre Lívia levou-a a distrair-se em nossa vivenda de Tibur, que hoje é a região do Tivoli, procurando um dos melhores médicos da cidade, que afirmou tratar-se de um caso sem remédio na ciência dos nossos dias. O facultativo não chegou a positivar o diagnóstico, certamente em razão da sua comiseração pela doentinha e pelo nosso paternal desespero, mas, segundo nossas observações, acreditamos que o médico de Tibur presume tratar-se de um caso de lepra. A nota da editora, que é a nota de rodapé, alertando, né, que aquela época era como se tratava do assunto. O nome era lepra, hoje tratamos da hanseníase, todo um cuidado, né, agora, lembrando que nesta época não havia medicação, não havia cura. Né? E como reage o amigo Flamínio? Dizendo, é uma presunção atrevida e absurda. O orgulho, né? Como que? Né? Filha de um senador da República vai ter lepra? Como isso?
né? Como que esse médico se atreveu a trazer isso como um diagnóstico, né? E ao que Públio responde: entretanto, se não podemos admitir qualquer dúvida com relação aos nossos antepassados, sabes que Roma está cheia de escravos de todas as regiões do mundo e são eles o instrumento de nossos trabalhos de cada dia. O preconceito aqui já trazendo a origem da lepra aos escravos. Como? Né? Só escravo mesmo para trazer para dentro da casa de um senador essa doença. É verdade, concordou Flamínio com amargura. Um laivo de perspectivas, um vestígio de perspectivas sombrias transparecia na fronte dos dois amigos, enquanto as primeiras gotas de chuva satisfaziam a sede das roseiras floridas que enfeitavam as colunas graciosas e claras. E o pequeno Plínio? Perguntou Públio, como desejoso de proporcionar novo rumo à conversação. Aqui já vamos trazer à tona, então, mais um personagem, que é Plínio, filho, a criança ainda, de Flamínio. Esse, como sabes, continua sadio, demonstrando ótimas disposições. Calpurnia, esposa de Flamínio, atrapalha-se a cada momento para satisfazer os caprichos dos 12 anos incompletos. Olha só, 12 anos já tem cheio de caprichos, né? Às vezes é voluntarioso e rebelde, contrariando as observações do velho Parmênides, só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. Então temos aí um menino bem sapeca, né? Para dizer o menos, o menor, né? Então esse sábio grego, né, que Parmênides já dizendo que ele não só ia para a ginástica quando resolvia querer mesmo, senão não ia. Ele era voluntarioso, rebelde e cheio de caprichos, né? Já podemos ver. No entanto, tem grande predileção pelos cavalos. Imagina que, num momento de reflexão própria da idade, burlando toda a vigilância do irmão, concorreu a uma tirada de bigas realizada nos treinos comuns de um estabelecimento esportivo do Campo de Marte, obtendo um dos lugares de maior destaque. Quando contemplo meus 2 filhos, lembro-me sempre de tua pequena Flávia Lentulha, porque bem sabes dos meus propósitos para o futuro, no sentido de estreitar os antigos laços que prendem as nossas famílias. Então, já vemos aí a intenção, né, da união da família, através da união pelo casamento de Flávia e um dos filhos de Flamínio e Calpurnia. Públio ouviu o amigo calado, como se a inveja lhe espicaçasse o coração carinhoso de pai. Essa inveja, certamente, em questão à saúde, né? Ele com a filha doente, e ainda tendo que ter essa questão delicada do amigo querer unir as famílias no futuro, mas como, né? Todavia, revidou, apesar de nossos projetos, os álgures, são os sacerdotes, né? Não favorecem nossas esperanças, porque a verdade é que minha pobre filha, com todos os nossos cuidados, mais parece uma dessas infelizes criaturinhas atiradas ao velado. Então, ao velado, nós temos aqui na nota do rodapé um pântano, né? Olha que coisa cruel, né? Então, a menina com essa doença ainda é imaginada como uma criatura jogada, né? Equivalente, a doença deixava ela na equivalência de estar atirada ao pântano. Contudo, confiamos na magnanimidade dos deuses. Dos deuses, repetiu Públio com um mal disfarçado desalento. A propósito deste recurso imponderável, tenho escogitado 1000 teorias no cérebro fervilhante. Há tempos, em visita à tua casa, tive ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego, Parmênides. Falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus, com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte ao teatro da vida em outros corpos? Então, aqui já temos aqui uma
Públio trazendo a questão da reencarnação, né? Porque os povos mais antigos já entendiam, já compreendiam essa questão reencarnatória, né? De algum modo, replicou Flamínio energicamente, Parmênides, não obstante seu caráter precioso, leva muito longe as suas divagações espirituais. Então, vemos aqui uma resistência, né, de Flamínio neste assunto. E volta a Públio. Entretanto, meu amigo, começo a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte neste mundo? Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do Esquilino? Um outro bairro de Roma, Esquilino. A fé no poder dos deuses não consegue elucidar esses problemas torturantes. Vendo minha desventurada filhinha, com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que o teu escravo está com a verdade. Que teria feito a pequena Flávia, nos seus 7 anos incompletos, para merecer tão horrendo castigo das potestades celestiais? Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam o coração? Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? Então, temos aí Plínio trazendo reflexões bem assertivas, né? E é realmente o que nós nos perguntamos, né? E daí, quando nós, na atualidade, encontramos a resposta na doutrina espírita, que nos esclarece tantas coisas, que não era o caso aqui, ele somente tinha conversado com esse grego liberto, né, da casa do amigo, que viveu na Índia e trouxe essas questões, ele começou já a imaginar, né, como poderia ser e buscar respostas, né, fazer os questionamentos que todos fazemos mesmo, né, das injustiças. Por que essa injustiça? Por que essa menina com 7 anos? Agora, nós, lendo esta obra já, né, com o olhar da doutrina espírita, nós podemos imaginar, né, que com certeza a causa está numa vida pretérita, né? Não nesta vida, porque é muito recente, poucos 7 anos incompletos, né? Mas com certeza traz de alguma vida pretérita. Flamínio Severus meneou a cabeça, como quem deseja afastar uma dúvida, mas retomando seu aspecto habitual, obtemperou com firmeza. Fazes mal em alimentar semelhantes conjecturas no teu fórum íntimo. Nos meus 45 anos, então temos aí a idade de Flamínio, né? 45, Públio seus 27, 28 anos. Nos meus 45 anos de existência, não conheço crenças mais preciosas do que as nossas, no culto venerável dos antepassados. É preciso considerares que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo da nossa regimentação política, a única que estabeleceu uma divisão nítida entre os valores e os esforços de cada um, trazendo então aqui uma visão bem materialista, né? Quanto à questão dos sofrimentos, convém lembrar que os deuses podem experimentar nossas virtudes morais, com as maiores ameaças à enfibratura do nosso ânimo, sem que necessitemos adotar os absurdos princípios dos egípcios e dos gregos, princípios, aliás, que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro. Já ofereceste algum sacrifício no templo, depois de tão angustiosas dúvidas? Olha, questionando o amigo, né? Só pelo fato de ter feito as conjecturas que fez, né? Ter trazido do íntimo os questionamentos, se ele já tinha feito essa... Como é que se já tinha dado algo, né, aos deuses, né? Feito algum sacrifício, oferecido algum sacrifício, estava me faltando a palavra. É o que responde Públio.
Tenho sacrificado aos deuses, segundo os nossos hábitos, respondeu Públio compungidamente. E ninguém mais que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares, trazendo aí a questão das gens cornélias, né, que esclarecemos no início. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. Há muitos dias ando torturado com o espantoso enigma de um sonho. Então, agora vamos entrar numa descrição de um sonho extremamente realista, repleto de detalhes, que ele foi presenteado. Isso é um presente. Alguém receber um sonho e conseguir guardar desse sonho as imagens, as palavras, as sensações, né? Você acordar com tudo isso na mente, isso é um privilégio, não é coisa para qualquer um. Ao adiantar da história, nós vamos percebendo, né, o porquê dele receber foi um presente, né? Mas um presente que trouxe a ele muita responsabilidade. Porque quando nós sabemos, né, um sonho, falou, né, o amigo Flamínio, como pode a fantasia modificar desse modo o valor de um patrício? Olha o orgulho, né? Sempre o orgulho à tona. E Públio Lentulus recebeu a pergunta mergulhado em profundas cismas. Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. A chuva, agora em bátegas pesadas, em pancadas pesadas, caía continuamente, fazendo os mais fortes transbordamentos do implúvio e represando-se na piscina que enfeitava o pátio do peristilo. No pátio, então, no pátio, né, de entrada das casas, que ele é chamado de átrio, havia um espaço aberto para coletar as águas das chuvas, né, coletar água pluvial. E represá-la, né, contê-las na piscina, que enfeitava o peristilo, né, aquele recanto das colunas. Os dois amigos haviam se recolhido a um largo banco de mármore, reclinando-se nos estofos orientais que o forravam, prosseguindo na palestra amistosa. Imagina os estofos orientais, né? Isso, aquelas sedas vindas da China, do Japão, sabe lá Deus de onde, né? Então, tudo aqui tudo é material de muita riqueza. Sonhos há, prosseguiu Públio, que se distinguem da fantasia, tal a sua expressão de realidade irretorquível. Então, ele volta aqui à noite, em que ele depois foi dormir e teve o sonho. Voltava eu de uma reunião no Senado, na qual havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti presa de inexplicável abatimento. Recolhi-me cedo, e quando parecia divisar junto de mim a imagem de Têmis, uma deusa grega, tem uma explicação, guardiã dos juramentos dos homens e da lei, que guardamos no altar doméstico, considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções da justiça, senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas. Ele estava sendo induzido, né, ao sono. No entanto, via outros lugares reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Então, daí ele já está naquele período entre o sono profundo, né, entrando no sono. Então, confuso ainda. Realidade ou sonho, né, estava ainda entre um e outro. Não sei o que dizer, mas vi-me revestido das insígnias de cônsul, ao tempo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina. O Catilina foi um político romano responsável pela conspiração contra Cícero, há uns 90 e poucos anos antes dessa época, né, dos 31 da nossa era, onde a história se passa. Então, um pouco menos de um século.
pois o via a meu lado, quer dizer, ele via a Catilina ao lado dele, bem como a Cícero, que se me figuravam duas personificações do mal e do bem. O Cícero, o filósofo. Sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes. Então, ele se sentia ligado fortemente a Catilina. Laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado e participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa, assumindo a direção de reuniões secretas nas quais decretei assassinatos nefandos. Então, ele se via como esse cônsul responsável por coisas tenebrosas, por coisas cruéis. Num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que em minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Contemplei, atemorizado, como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso, a rede de infâmias perpetradas com a Revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. E o detalhe, então, aqui ele já traz, quando ele fala as mãos estavam cheias de sangue, né? E repleta das lágrimas dos inocentes, ele já traz o quê? Culpa. Né? Então, ele já está relatando essa história toda, trazendo culpa, remorso. Então, vamos ver, a coisa vai pesando para ele. E o detalhe mais terrível, ainda tem coisas mais terríveis aqui, é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignomínia, na desonra. Todos os quadros hediondos do tempo passaram, então, à frente dos meus olhos espantados e ensandecidos. Então, a história, né, desse espírito veio para o presente dele, em sonho, mas veio. Então, ele passou tudo na frente dele. E ele ficou espantado, enlouquecido. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, temos aí a culpa, né? Como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão, sobre as mais terríveis acusações. E ao meu coração desalmado, não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos, na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis. Ai de mim, que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas, porque um dia os oprimidos se lembram de eliminar o verdugo cruel. Olha esse relato, né? Então, vejam bem, ele, com seu coração desalmado, ele com os atos praticados por ele levou à separação dos afetos mais caros, desfez famílias, apartou filhos dos pais, esposos dos maridos, né? Destruiu os laços de família, levando cada um para um lado. Ordenou a execução, a morte de muitos, na escuridão da noite, quer dizer, na calada da noite. E ainda mandava arrancar os olhos. Que coisa mais cruel. Né? E com frieza ficava assistindo, fazia questão de assistir a tudo isso. Então é importante nós guardarmos esse relato. Eu vou até marcar a página, porque lá adiante nós vamos nos
transportar, vamos retornar para esse relato dele, porque tudo tem consequências, não é? E ele, nesta existência, lembrando o sonho, ao ver todas essas imagens, ele já traz arrependimento, já traz culpa, remorso, né? Então, é porque ele já trabalhou essas emoções, né? Depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos, diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento, experimentando então todos os tormentos e angústias da morte. Ele foi condenado à morte por estrangulamento. O mais interessante, porém, é que revi o inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte, um rio mitológico, né? Quando me parecia haver descido aos lugares sombrios do Averno. O Averno seria o inferno, onde não penetram as claridades dos deuses. A grande multidão de vítimas acercou-se então de minha alma angustiada e sofredora, reclamando justiça e reparação e rebentando em clamores e soluços que me pereciam no recôndito do coração. Então, temos aí o passamento, né, o desencarne desse cônsul, né, e diante de todas as atrocidades cometidas, reencontrando as suas vítimas no plano espiritual. Por enquanto, estive assim, prisioneiro desse martírio indefinido. Por quanto tempo, desculpa, eu li errado. Por quanto tempo estive assim, prisioneiro desse martírio indefinível? Não sei dizê-lo. Apenas me recordo de haver lobrigado a figura celeste de Lívia, a sua esposa atual. Ele reconheceu Lívia, que no meio desse turbilhão de pavores estendia-me as mãos fúlgidas e carinhosas. Afigurava-se-me que minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves que me conduziram a um tribunal, no qual se alinhavam figuras estranhas e veneráveis. Cães respeitáveis, né, os cabelos brancos respeitáveis, aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu, emissários dos deuses para o julgamento dos homens da terra. A atmosfera caracterizava-se por estranha leveza, cheia de luzes cariciosas que iluminavam perante todos os presentes os meus pensamentos mais secretos. Lívia devia ser o meu anjo tutelar nesse conselho de magistrados intangíveis, porque sua destra pairava sobre minha cabeça, como a impor-me resignação e serenidade, a fim de ouvir as sentenças supremas. Então, após o desencarne, após viver o assédio, né, dos espíritos de suas vítimas, em que foi recolhido, levado para esse lugar, que ele chama de tribunal, não é? Até porque cônsul, né, a figura de senador, ele traz toda esse lado, né, como o tribunal para ele fez todo sentido para descrever o momento que ele passou em companhia desses juízes do céu, né? Desnecessário será dizer-te do meu espanto e do meu receio diante desse tribunal, que eu desconhecia quando a figura daquele que me pareceu a sua autoridade central me dirigiu a palavra, exclamando: Públio Lentulus, a justiça dos deuses, na sua misericórdia, determina a tua volta ao turbilhão das lutas do mundo, para que laves as nódoas de tuas culpas nos prantos remissores. Então, esse que ele chamou como tribunal, vinham trazer a ele que era chegada a hora dele retornar, né, para mais uma experiência reencarnatória. E
E vamos ver aqui a misericórdia mesmo, porque diante de tantas atrocidades, né, cometidas por ele, poderíamos imaginar como seria, né, o reencarne desse espírito, né? Mas vamos ver o que o espera. Viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais, lutando com todas as situações e dificuldades, não obstante o berço de ouro que receberás ao renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas dores que purificam e regeneram. Feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade. Determinou-se que sejas poderoso e rico, a fim de que, com o teu desprendimento dos caminhos humanos, no instante preciso, possas ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Terás a inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade, como ensanchas a regeneração integral de tua alma, porque chegará um momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais, se bem souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade, de tolerância e perdão, que será rasgada em breves anos a face escura da terra. Então, nós vemos aqui, ele separou familiares, ele vivia, ele era um homem rico, poderoso, ele tinha poder, ele era um cônsul da República, ele era rico, ele tinha saúde, então, como que ele volta, né? Então, a gente imagina, então vai voltar pobre, vai vir a plebe, vai vir cego, porque ele tirava os olhos, né, dos outros, ele virá assim, virá assado, não, virá sofrendo toda a espécie de perseguição, mas não. Ele nasce em berço de ouro. Vamos ver aqui. Primeiro, numa época de maravilhosos fulgores espirituais. A existência de Jesus, ele vai ser contemporâneo de Jesus, ele vai estar vivendo na mesma época, né? Ele vai ter Jesus nos arredores, ele tá e tudo aquilo que a presença de Jesus entre nós trouxe à história, né? Nascerá em berço de ouro, desde a nascença. Feliz de ti, se souberes aproveitar. Então, eles estão contando com que ele, tendo isso tudo, ele saiba aproveitar essa oportunidade de reabilitação. E determinou-se ainda que ele não vem ser mandado por ninguém, ele não vai ser escravo, não vai ser poderoso novamente e rico, né? Terá inteligência, saúde, fortuna e autoridade. Então, ele vem cercado das melhores condições reencarnatórias, né? Agora, esse que prova, não é? Que vai, não diz, não é que a riqueza é mais difícil que a pobreza, né? Então, vamos aí, vamos ver como a história se desenrola. Aproveita, pois, não, a vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem, no mecanismo do seu destino. Aproveita, pois, essas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço da tua redenção. Não desprezes o chamamento da verdade quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras, porque elas acontecerão, né? Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento, e nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provações ríspidas e acerbas. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro. A essa altura, a voz altiva do patrício ia se tornando angustiada e dolorosa. Amargas comoções íntimas
represavam-lhe no coração atormentado por incoercível desalento, irrefreável desalento. Flamínio Severus ouvia-o com interesse e atenção, rebuscando o meio mais fácil de lhe desvanecer impressões tão penosas. Sentia ímpetos de desviar-lhe o curso dos pensamentos, arrancando-lhe o espírito daquele mundo de emoções impróprias da sua formação intelectual, apelando para a sua educação e para o seu orgulho. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia sopitar as próprias dúvidas íntimas em face daquele sonho cuja nitidez e aspecto de realidade o deixavam aturdido. Compreendia que era necessário primeiro restabelecer sua própria fortaleza de ânimo, entendendo que a lógica da brandura deveria ser o escudo de suas palavras, para esclarecimento do amigo que ele mais considerava irmão. Foi assim que, pousando a mão esguia e branca nos seus ombros, perguntou com amável dulçura: E depois, que mais vistes? Públio Lentulus, sentindo-se compreendido, recobrou energias novas e continuou. Depois das exortações daquele juiz severo e venerando, não mais avistei, não mais lobriguei o vulto de Lívia ao meu lado, mas outras criaturas graciosas, envolvidas em péplos, em túnicas, que me pareciam de neve translúcida, confortavam-me o coração com seus sorrisos acolhedores e bondosos. Atendendo-lhes ao apelo carinhoso, senti que meu espírito regressava à terra. Observei Roma, que já não era bem a cidade do meu tempo. Um sopro de beleza estava reconstituindo a sua parte antiga, porque notei a existência de novos circos, teatros suntuosos, termas elegantes e palácios encantadores que meus olhos não haviam conhecido antes. Tive a ocasião de ver meu pai entre os seus papiros e pergaminhos, estudando os processos do Senado, tal qual se verifica hoje conosco, e depois de implorar a bênção dos deuses, no altar doméstico de nossa casa, experimentei uma sensação de angústia no recesso de minha alma. Pareceu-me haver sofrido dolorosa comoção cerebral e fiquei atormentado numa vertigem indefinível. Não sei descrever literalmente o que se passou, mas despertei com febre alta, como se aquela digressão do pensamento pelos mundos de Morfeu, deus do sono, me houvesse trazido ao corpo dolorosa sensação de cansaço. Que sonho! Quantas imagens nítidas, quanta mensagem, além de relembradas, ainda ficaram, né, na memória, que ele pôde trazer toda a descrição para o amigo. E o amigo, apesar de no início estar contrariado com essa questão de sonhos, tal, ficou impressionado, né, porque o sonho realmente era muito cheio de detalhes e é uma descrição bem forte, né, das imagens. Ignoro o teu julgamento em face desta confidência amargurada e penosa, mas desejaria que me explicasses algo a respeito. Explicar-te, obtemperou Flamínio, tentando imprimir à voz uma tonalidade de convicção enérgica. Bem sabes do respeito que me inspiram os álgures do templo, mas afinal, o que te ocorreu não pode passar simplesmente de um sonho. E tu não ignoras como devemos temer a imaginação dentro de nossas perspectivas de homens práticos. Trazendo a questão, né, para a praticidade mesmo da vida, vamos parar. Por sonharem excessivamente, os atenienses ilustres transformaram-se em escravos misérrimos, constituindo obrigação de nossa parte o reconhecimento da bondade dos deuses que nos concederam o senso de realidade, necessário às nossas conquistas e triunfos. Seria lícito renunciasses ao amor de ti mesmo e à posição de tua família tão somente levado pela fantasia? Apesar, né, de Flamínio ter ficado impressionado com toda a história, toda a narrativa,
Ele traz o amigo para a realidade, que não pode ser assim, que ele não pode pôr tudo a perder por causa de um sonho. Públio deixou que o amigo discorresse abundantemente sobre o assunto, recebendo-lhe as exortações e conselhos, mas depois, tomando-lhe as mãos generosas, exclamou angustiado: Meu amigo, eu seria indigno da magnanimidade dos deuses se me deixasse conduzir ao sabor dos acontecimentos. Um simples sonho não me daria margem a tão dolorosas conjecturas, mas a verdade é que ainda não te disse tudo. E nós vamos deixar o que ele tem ainda a contar para o nosso próximo encontro. Vamos ficar aqui e trazer para nossas reflexões, né, esse sonho tão marcante para o público, né? Então, vamos fazer aqui uma pausa para o nosso próximo encontro. E vamos ver o que ele tem ainda para contar. Queridos amigos, espero que vocês tenham gostado da leitura. Vocês podem trazer questões que vocês tiverem, qualquer dúvida, né, e vamos procurar responder todas elas. E agora, para que possamos nos despedir, vamos orar? Então, vamos orar. Amém. Amado Mestre Jesus, gratidão a Ti, Senhor, por termos em nossas mãos esse livro precioso, onde nosso querido Emmanuel descortina toda a sua existência como Públio, como esse senador. E vamos descobrindo a cada semana tudo aquilo que ele tem a nos contar. E que possamos trazer para o nosso dia a dia essas experiências, comparar com aquilo que nos acontece, melhorar, porque é bom saber, é bom aproveitar a experiência do irmão para seguir de forma diferente, para que não caiamos nos mesmos erros. Que este seja o caminho que nós possamos seguir, Senhor, diante de tudo aquilo que a doutrina espírita nos ampliou em conhecimento. Nós podemos ler esta obra com o coração aberto, sem trazer julgamentos, sem impor ao nosso querido Emmanuel qualquer espécie de julgamento, pois que ele veio, progrediu, se tornou quem ele é hoje, que exerceu uma tarefa maravilhosa ao lado de Francisco Cândido Xavier. Sê conosco, Senhor, nesta semana, para que possamos, no nosso próximo encontro, desvendar mais e mais a história deste Espírito de luz. Abençoe os nossos lares, nossos familiares, abençoe a cada um aqui presente, aqueles que não puderam estar, e aos nossos irmãos amados do outro plano da vida. Que tenhamos proveito e que tu possas abençoar a nossa tarefa e o nosso estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Muita paz.